Atlético, conhecemos teu valor. Alô, galera, muito boa tarde, público esportivo do Paraná e de todo o Brasil. A nossa saudação a você que é inteligente, continua com a gente, você que estava curtindo aqui na Rádio Mais, bem no meio do seu rádio. A partir de agora, com a sua permissão, nós estamos entrando no campo do seu rádio. É a grande resenha esportiva, 32 anos no ar. Edição dessa terça-feira, dia 8 de dezembro do ano de 2015, nosso dia do cronista esportivo. E essa semana, conforme informamos durante toda a semana passada, o assunto obrigatório, já que a bola parou, vamos tratar de eleições do Clube Atlético Paranaense. Aqui no Cap Gigante, para a resenha especial Cap Gigante dessa terça-feira. Teremos ilustres convidados nesta programação de terça-feira. Já vou direto e reto com boa tarde, prazer tê-lo conosco aqui no programa ao vivo, Paulo Carneiro. Boa tarde, Paulo Carneiro. Boa tarde, Sidney, boa tarde, Nelson, Osni, Cocito, é um prazer estar falando com você e de revê-lo depois de tantos anos de militância no esporte do Brasil e é um prazer enorme voltar a falar com você, Sidney. Prazer é todo nosso e dos ouvintes da Rádio Mais. Eu que muitas vezes eu entrevistei como diretor do Bahia, como diretor do Vitória, né, como profissional, hoje tenho a oportunidade de estar ao vivo aqui com a fera Paulo Carneiro. Nosso outro grande convidado, hoje aqui na grande resenha esportiva, homem que deixou um nome marcado na história do Clube Atlético Paranaense, Thiago Cocito. Boa tarde, prazer tê-lo conosco ao vivo aqui na Rádio Mais. Cocito, boa tarde. Boa tarde, Sidney, boa tarde a todos os ouvintes, Paulo Carneiro. E é um prazer, né, uma oportunidade de estar falando aqui um pouco da minha trajetória, um pouco da nossa escolha agora, do Cap Gigante, né, realmente, do que a gente vem falar, e falar muito bem. Então eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Se você ouvinte da Rádio Mais não sabe quem são os nossos convidados, Paulo Carneiro tem 64 anos, é mais novo que eu. É empresário e engenheiro mecânico. Foi presidente do Esporte Clube Vitória entre 1988 e 2005, quando conduziu o clube a 13 títulos do Campeonato Baiano e ao Vice-Campeonato Brasileiro de 1993. Foi também diretor do futebol do Bahia Esporte Clube e é o diretor de futebol do Clube Atlético desde março desse ano. Que o trouxe ao Atlético Paranaense a trocar o calor, a praia de Salvador na Bahia, a tranquilidade pelo frio, a umidade de Curitiba. Profissionalismo acima de tudo, né, Paulo Carneiro? Sem dúvida. Eu acompanho o trabalho, o projeto do Atlético há muitos anos. Eu, quando fui presidente do Vitória, conheci Mário Petralha. Na época o Atlético estava na segunda divisão. O conheci num hotel onde nós íamos jogar em Campinas. O Vitória ia jogar contra, não me lembro se Ponte Preta ou Guarani, e o Atlético ia jogar ou com Ponte Preta ou Guarani. Eu não me lembro exatamente a ordem, mas me lembro que o Atlético ainda estava na segunda divisão. Isso foi nos idos de 1995, se eu não me engano. E depois caminhamos juntos nessa luta de enfrentar a desigualdade com que era tratado os clubes, vamos chamar na época, médios do futebol brasileiro, né? A discriminação era muito grande, principalmente na distribuição de cotas de televisão. Na época o Campeonato Brasileiro tinha 24 clubes, nós criamos um clube chamado Clube dos 11, onde o Mário era o presidente e eu era o vice-presidente, e consequentemente daí nasceu uma amizade muito forte, uma admiração recíproca, e esse ano ele me deu a oportunidade, depois de muitos anos afastado do futebol, embora antenado a tudo que estava acontecendo no futebol brasileiro e acompanhando o projeto do Atlético. Estive aqui na época que o estádio estava sendo construído, convidado por ele, e como engenheiro que sou, fiquei impressionado com o desafio de fazer uma obra diferente, um modelo diferente de todos os estádios que foram feitos para a Copa do Mundo. Por isso que esse estádio é um estádio totalmente viável, pela criatividade, pela capacidade empreendedora do presidente Mário Petralha. E ele me convidou para ser o diretor de futebol do Atlético, e eu dei a oportunidade, o privilégio de dirigir um clube da dimensão que é o Atlético, construído por ele, pela torcida, pela sua equipe. Eu não hesitei em aceitar o pedido e troquei o calor
e a praia de Salvador, pelo frio gostoso e o espírito acolhedor do povo aqui de Curitiba. Thiago Cocito chegou ao Atlético Paranaense em 1998 e logo se destacou como um símbolo da raça atleticana. Volante implacável na marcação, foi figura importante na conquista do tricampeonato estadual entre 2000 e 2002. E foi ainda mais longe, com as conquistas da seletiva da Libertadores em 99 e do Campeonato Brasileiro em 2001. Passou pelo Corinthians e pelo Grêmio antes de retornar ao Atlético em 2005, em tempo de participar da campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores da América. Eu lembro como se fosse hoje, quando o Atlético contratou o então desconhecido Thiago Cocito, um saudoso amigo meu e teu amigo também de Ribeirão Preto, me ligou, o René Andrade, e disse: Sidney, pode escrever o nome do homem, é fera, hein? É fera, esse vai ser titular absoluto do Clube Atlético Paranaense. E o meu saudoso amigo e irmão, na época na Crônica Esportiva, o René Andrade, que hoje está lá em cima, acertou mais uma. Cocito, um pouco da tua história, um pouco da tua vinda ao Atlético, o que significa o Atlético na tua vida? Bom, o Atlético representa muito, né, na minha vida futebolística, é o clube realmente mais importante, né, o qual eu joguei, o qual eu mais me identifiquei, não só com o clube, mas com a sua torcida. Eu, em 98, quando viemos para cá, né, juntamente com o Lucas e com o Gustavo, eu realmente foi uma aposta. Eu, apesar de ter jogado lá no Botafogo de Ribeirão Preto, 2 campeonatos, né, da primeira divisão do Paulista, havia jogado a Série C, nós fomos vice-campeões da Série C em 96, eu peguei seleção de base, fui campeão na França em Toulon. E devido a todo esse trajeto, né, no Botafogo de Ribeirão Preto, apareciam sempre algumas oportunidades, especulações e algumas propostas, mas para que eu fosse de empréstimo, né, para outros clubes que são considerados grandes. Naquela época o Atlético não figurava entre eles. E após nós conhecermos o projeto, aí eu tive uma lesão no pubis. Então por isso que eu digo que foi realmente uma aposta, uma grande oportunidade de ter vindo para o Atlético Paranaense. Aí nós soubemos do projeto, do que o senhor Mário Petralha vinha fazendo, a revolução que ele vinha fazendo dentro do clube, e por isso nós realmente aceitamos, né? Não só o Gustavo, o Lucas, como eu, vim para cá realmente. Então o Atlético me ajudou muito nessa minha reabilitação, e por isso que eu tenho toda a gratidão, né, pelo clube, pelo Petralha, e por tudo que foi feito por mim aqui. Com certeza eu sei que eu retribuí da melhor maneira possível, dando realmente sangue em todos os jogos. Está conosco o comentarista dos grandes jogos aqui na Rádio Mais, Osni Maier, boa tarde. Boa tarde, Cinecanto, boa tarde, amigos da mesa, Dr. Paulo Carneiro, Cocito, querido Nelson Santos, Manuel Fernandes, que está em um recesso, e os ouvintes da Mais. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Cocito. Vamos deixar a pergunta para depois. Deixamos agora a pergunta para depois. Agora a apresentação. Então, nós estamos aqui com a intenção de fazer uma apresentação do que o Atlético Paranaense pretende para a frente, e com isso o Cocito está aqui do nosso lado, o Paulo Carneiro também, para nos darem muitas informações sobre o belo futuro que o Atlético Paranaense terá daqui em diante. A intenção da nossa programação é mostrar o lado de dentro do Clube Atlético Paranaense, aquele lado que o torcedor não conhece. Nelson Santos, prazer tê-lo conosco também em mais uma programação aqui direto do Cap Gigante. Boa tarde, Nelson Santos. Boa tarde, Sidney, boa tarde, Paulo Carneiro, Cocito, doutor Osni Maia, Manequim já está na cidade, estamos por aí, um grande abraço, pessoal da Rádio Mais. Realmente é um prazer muito grande nós participarmos de uma mesa, vamos dizer, não é redonda não, viu? Ela é retangular. Mas estamos aqui para procurar efetivamente definir para o público, principalmente para o sócio, aquele que vai votar, né? Através da palavra, como disse o Osni Maia, de dentro para fora, daqueles que estão labutando dentro do Atlético e que poderão realmente informar melhor ao votante, né, as circunstâncias e as coisas do progresso desse futuro, já com um presente auspicioso como é o do Atlético Paranaense. Alô, galera, voltamos aqui do Cap Gigante, meio-dia, 19 minutos, horário brasileiro de verão. Você pode mandar a sua mensagem do WhatsApp, da Rádio Mais, do 92831120, 92831120, formular a sua pergunta aos nossos convidados, que eles estarão aqui para responder, que aqui a gente não pipoca, a pergunta vem e a gente irá fazer a pergunta. Nelson Gomes dos Santos, para quem você pergunta, que pergunta você faz, Nelson? Eu vou perguntar ao Paulo Carneiro, né,
que com tantos anos militando no futebol, principalmente liderança do Vitória da Bahia e depois, posteriormente, até no seu grande rival, no Bahia, né? Como é que você vê o Atlético? Como você avalia o Clube Atlético Paranaense nesse tempo, nesse período que você está aqui e na expectativa de um futuro para esse clube? Olha, o Atlético Paranaense é um ponto fora da curva no futebol brasileiro. Mas quando eu falo um ponto fora da curva, é no sentido positivo. O modelo de trabalho que foi implantado no Atlético, a tecnologia de futebol que é desenvolvida no Atlético, não existe em nenhum clube brasileiro. E eu posso falar porque militei muitos anos no futebol e conheço a estrutura de todos os clubes, conheço o patrimônio e conheço um pouco até a forma de pensar dos dirigentes de cada um de seus clubes, sabe, o DNA de cada clube. O Atlético tem uma trajetória de sucesso já provada e testada, mas com a ambição de ser não o maior, e nem sempre o maior é o melhor, mas de ser o melhor clube da América. Se o Atlético não tiver nenhuma interrupção no seu programa, no seu projeto, o Atlético será o melhor clube da América, porque teve a perspicácia, a perseverança e a estratégia de fazer as coisas certas. Ganhou títulos importantes, inéditos, mostrando o foco total no futebol, e em 11 anos construiu 2 arenas. Isso é uma coisa, um recorde talvez no mundo do futebol, você construir em 11 anos 2 arenas, sendo que a última que está aí, que é um presente não só para a torcida do Atlético, como para o futebol brasileiro, porque a arena do Atlético foi modelada para ser viável economicamente pós-Copa. E algumas dessas arenas que vocês veem aí no futebol brasileiro, elas foram feitas para a Copa do Mundo, mas ela tem uma operação muito cara. Não são modelos arquitetônicos que funcionam bem no dia a dia, custam muito caro. E vocês vejam que a maioria das arenas onde jogam os clubes não pertence aos clubes. O único estádio feito para a Copa do Mundo que pertence ao clube é o estádio do Atlético Paranaense. Porque todos os outros têm um endividamento enorme. Veja o Corinthians, que vai passar aí 15 ou 20 anos entregando toda a sua receita de ingressos para pagar a construção do estádio. O Atlético fez o estádio moderno, projetado para operar para um clube de futebol, sem endividar o clube. E sem propina e sem acertos e sem abdicar do seu direito de ser dono, porque uma arena tem 2 etapas. Tem a construção e a operação. Os clubes, através da influência do governo, quando planejou a Copa, não ficou com a operação dos estádios. Então o Maracanã não pertence aos clubes cariocas, o estádio do Grêmio não pertence ao Grêmio, pode vir a pertencer daqui a muitos anos. O estádio do Corinthians não pertence ao Corinthians, o Mineirão não pertence aos clubes mineiros, vê que o Atlético nem joga lá, prefere jogar numa parceria com o América Mineiro. O estado da Bahia pertence ao consórcio AS Odebrecht, certo? Que era o que ia acontecer aqui no Atlético. Esse estádio hoje pertenceria ao AS durante pelo menos 25 anos. E o Atlético, graças ao espírito empreendedor de sua gente, comandada por Mário Petralha, conseguiu fazer um estádio, certo? Onde a operação pertence 100% ao Atlético. Isso vai gerar, em curto espaço de tempo, um portfólio de receitas, de ativos, que vão ser todos carreados para o futebol. E vai equilibrar o desequilíbrio que existe nas receitas entre um clube como o Atlético e os grandes clubes brasileiros que recebem de direito de TV 3, 4 vezes mais que o Atlético recebe. Portanto, essa é a estratégia, certo? Fez um grande patrimônio, com um handicap técnico importante, e vai gerar
receitas que vão fazer com que o clube possa, a partir de agora, de 2016, com resolvidos os obstáculos que teve na finalização do projeto, que vocês aqui de Curitiba têm conhecimento, certo? O Atlético vai ter um caixa suficiente para continuar o seu projeto de excelência de formação de atletas, que é a base do trabalho do Atlético, reconhecido no mundo inteiro, certo? São, 25 torneios, 15 torneios conquistados no exterior, quer dizer, o que dá uma amplitude na divulgação da sua marca, do seu projeto. O Atlético vai continuar tendo na sua base. Esse ano já sobem Giovani, um garoto de 18 anos, que é uma grande revelação do futebol brasileiro, que o Atlético fez um esforço e comprou ano passado por um valor muito alto, certo? Giovani já vai estar integrado com 18 anos, preste atenção nesse nome. João Pedro, um talento da base, também vai ser incorporado, ou seja, cada ano vários jogadores, e aí o clube consegue equilibrar a sua folha de pagamento, os seus salários, trazendo jogadores na posição onde o clube, por uma questão eventual, naquele momento não tem um jogador para a posição. Quando tem, valoriza a base e vai ao mercado. Só que agora nós vamos ao mercado de forma muito mais agressiva do que fomos em 2015, quando o clube ainda estava vivendo a gestão, a finalização da gestão e dos problemas para a construção da sua arena. Um preço bom de pagar, né? E ainda assim não fizemos um 2015 ruim, longe disso. Estamos entre os 10 melhores do Brasil e participamos bem da Sul-Americana, podíamos ter ido mais à frente. E agora temos ambição, temos fome de títulos, sabe? Esse é um clube com fome de títulos. E muitas novidades estão perto de serem anunciadas para o público torcedor. E agora mais próximo, né? Porque na visão do presidente Salim, do nosso futuro presidente, nós vamos estar mais perto. Eu vou poder lhe ver mais vezes, Sidney, vou poder falar do futebol. Muitas vezes. Certo? Para que a gente possa estar mais próximo do torcedor e que ele possa trocar com eles ideias, porque todo mundo entende futebol, né? E vamos trocar ideias e vamos avançar com esse grandioso projeto do Atlético Paranaense. A Rádio da Resenha Esportiva, no meio-dia às 13 horas, o seu programa exclusivo de bola da hora do almoço, 32 anos no ar. Só complementando o que disse o nosso convidado Paulo Carneiro, a Arena do Atlético está aqui, é do Atlético. A Arena da Amazônia agora vai servir de palco para a disputa sensacional entre Caprichoso e Garantido. Lá a bola não tem. E a Arena do Pantanal estão decidindo se vão fazer um torneio entre as tribos indígenas ou se vai ter uma corrida de jacarés. Lá não tem time de futebol também. Além das grandes decisões de futebol amador das localidades que serão disputadas nesses estádios. Pergunta para quem, você? Eu vou perguntar para o Cocito, até porque eu acompanho o Atlético há quase 45 anos dentro de Curitiba. Cocito, em 1995, quando o Dr. Mário Celso Petelli assumiu o Atlético, ele falou assim: em 10 anos o Atlético será campeão brasileiro. A surpresa foi que em 2001, 6 anos depois, ele já era campeão brasileiro. Em 2004 já era vice-campeão brasileiro. Aliás, isso é uma palavra que eu gosto de usar. Vice pode não ser tão importante quanto o título, mas é o segundo colocado, não é o último, não é o primeiro dos últimos. Por favor, povo brasileiro, acreditem, futebol, vice-campeão é tão importante quanto um título. E 2005 acabou como vice-campeão da Libertadores. Eu queria te fazer uma pergunta. O Atlético em 2001, Cocito, em 2001 não era apontado como um dos favoritos, mas o que fez o Atlético conquistar esse título? Qual foi o grande segredo que vocês tiveram naquele elenco? E como é que faz para repetir toda essa história? Bom, para que uma equipe conquiste, né, títulos, eu acho que o primeiro tem que ter uma estrutura, né, bem formada, com grandes profissionais, uma estrutura física que tinha o Atlético Paranaense, com um grande centro de treinamento, com uma arena, um grande estádio. Esse é um dos requisitos. O outro, logicamente, é formar um bom time, né, com jogadores comprometidos, e o Atlético teve sim, naquele ano, a felicidade, não só naquele ano, mas desde quando foram contratados, muitos jogadores chegaram aqui em 98, o próprio Flávio chegou em 95, depois chegou em 98, chegou o Adriano Gabiru, Cocito, Lucas,
Gustavo, enfim, Kleber, né, com aquele título da seletiva que nós tivemos, onde obtivemos a condição de disputar a primeira Libertadores do clube. Então essa aqui veio sendo formada essa base de alguns anos para trás, de 2001. E somente conseguiu se contratar esses jogadores tendo a estrutura para poder colocar esses jogadores com condições de trabalho somente, com condições de pensar somente no futebol. Isso foi um dos requisitos. O outro, com a sua torcida, né? Nós não podemos esquecer que a torcida do Atlético realmente foi muito importante naquele título. Uma torcida vibrante, apaixonada pelo clube. Esteve conosco aí, nós começamos o campeonato bem, depois tivemos alguns percalços durante a competição. O que fez com que acontecesse até, inclusive, a queda do Mário Sérgio e a chegada do Geninho. E nesse momento, foi um momento difícil, porém a torcida sempre conosco, sempre nos apoiando, criticando nos momentos que tinha que criticar, porque é óbvio que realmente, quando as coisas não acontecem a contento, realmente as críticas vêm. Porém, tínhamos, como eu disse, um grupo de jogadores não só com qualidade, mas com muita personalidade e muito comprometimento. Eu acho que o mais importante é isso. Não adianta você ter somente jogadores com qualidade, mas não jogadores, né, com uma liderança como tínhamos naquele elenco, que realmente nós puxávamos a corda todo para o mesmo lado. E um fator fundamental também, com certeza, para que aconteçam as conquistas, é que a diretoria, na pessoa do seu presidente, naquela época nós tínhamos realmente o conselho gestor, o Marcos Coelho, né, todos dizem que era o presidente, ele poderia até assinar, mas nós sabemos que o Petralha sempre estava conosco na hora das cobranças, na hora dos elogios, e na hora das cobranças, nas reuniões, em renovações de contrato, em negociações para as premiações, era sempre feito pelo Petralha. E com muita inteligência, como sempre foi, senão o clube não estaria nessas condições, não teria sido campeão brasileiro naquele ano. Então foram esses vários fatores, né, e eu quero voltar a reiterar. Um fator importantíssimo também, não só do Petralha estar conosco presente em todos os momentos, mas a torcida, que nós naquele ano tivemos as quartas de final em um jogo só aqui na Arena, e a semifinal em um jogo só aqui, contra o Fluminense. Eu não digo que nós não seríamos campeões se por acaso tivéssemos que jogar fora, né, fora de casa. Porém, eu sei que nos fortaleceu ainda mais jogando perante a nossa torcida, diferentemente do que aconteceu na final da Libertadores, que creio eu também não sou uma Ediná para adivinhar se nós seríamos campeões da Libertadores ou não, mas que a história poderia ter sido muito diferente se tivéssemos jogado o primeiro jogo aqui diante da nossa maravilhosa torcida. Continuamos com as perguntas. Nelson Gomes dos Santos pergunta o que para quem, Nelson? Eu vou fazer uma pergunta agora para o Cocito. Então, o Cocito, os jogadores campeões de 2001, né, uma grande parte, ou a maioria, ou quase, ou todos eles, estão apoiando a chapa Capa Gigante. Por que você também se englobou nisso? Foi zum do pessoal, vamos junto? Ou você teve a percepção de dar este apoio pela sua participação no Atlético desde aquela época do campeonato de 2001? Bom, vou alongar somente um pouquinho essa resposta, porque a escolha, né, nós como fazíamos naquele ano em 2001, que nós éramos realmente uma família, os jogadores, não deixamos de ser devido às escolhas, né? Porém, nós sempre decidimos todos juntos, né, em determinadas situações, como foi feito em 2011, né, na outra eleição. E desta feita, né, não foi dessa forma, né, infelizmente. Porém, eu particularmente, falando por mim, e nós que estamos do lado do Cap Gigante, né, na pessoa do Dr. Salim e do Petralha, desta forma, novamente, nós não tivemos nada em troca pela escolha. Como da outra vez também não aconteceu, diferentemente do que muitos vinham falando. Chegaram a dizer que o Cocito foi traído, porque na outra eu apoiei, né, juntamente com os outros, o Cap Gigante, e que depois eu não fui convidado para trabalhar no Atlético, como eu já tinha me colocado à disposição. Isso é mentira, porque realmente depois, em abril ou maio de 2012, eu tive o convite do seu Petralha. Porém, por motivos pessoais e particulares, decidi não aceitar trabalhar no clube naquele momento. E não foi troca nenhuma, foi realmente porque era o melhor, porque como nós dissemos aí, vou reiterar novamente, o seu Mário Petralha, como disse muito bem o Paulo Carneiro, é um visionário, é um cara arrojado, determinado, haja visto tudo que foi feito, essas 2 arenas em 11 anos, isso não é para qualquer um fazer. Eu não sei se outra pessoa aqui, não sei lá em Curitiba ou no Brasil, teria o arrojo, né, e a disposição e a determinação de poder fazer um projeto grandioso como esse fez, como o Petralha fez. E desta feita, voltando a falar, nós não decidimos juntos.
Nós não pensamos, eu particularmente nunca pensei em prol de mim, né? Haja vista a maneira que eu jogava, a maneira que eu vivi minha vida, né? Realmente, eu abdiquei muito, às vezes, de mostrar uma qualidade. Não estou dizendo que eu sou um cara habilidoso, não sou um Neymar nem um Messi da vida, mas eu abdiquei muitas vezes de mostrar uma qualidade minha, técnica, né? Melhor em prol da equipe, pensando nos outros, pensando no bem da torcida, no comprometimento, como eu disse, que nós tínhamos naquele ano, e eu tive em todos os momentos da minha carreira, sempre pensando em prol do grupo, né? Em prol de todos. Então não pensei em bem próprio novamente, estou pensando no bem do Atlético, no bem da torcida, para que realmente dê alegria, né, que o Atlético continue com o Petralha, que continue esse projeto grandioso, porque somente ele realmente tem a perspicácia e a sabedoria de continuar conduzindo esse grupo. Por mais que todos venham questionar que 2015, que ele havia dito isso ou aquilo, que seria o ano do futebol ou não, como disse Paulo Carneiro, não foi um ano ruim, foi um ano bom, tivemos grandes revelações, apareceram vários jogadores aí. Nessa gestão dele, ele pegou um time numa segunda divisão, subiu o time, levou o time a mais uma Libertadores, teve uma boa participação no campeonato, queira ou não, um campeonato dificílimo como o brasileiro, né? Ficar em 10º lugar, pode ter sido melhor, tudo na vida pode ser melhor, como também poderia ter sido pior, como aconteceu com outros, como o Vasco, como o Goiás, enfim, não queremos comparar, né, lá embaixo, temos que pensar sempre olhando para o alto, lá em cima, principalmente pela estrutura que o Atlético tem, que hoje, como diz Paulo Carneiro, e todos sabem, está praticamente consolidada, né, a sua estrutura. E o Atlético só tende realmente, daqui para frente, a pensar, como diz Paulo Carneiro, um arrojo maior em pensar realmente nos títulos, né, em contratações pontuais. Também não adianta, nós sabemos que a salvação e a solução do futebol, não só brasileiro, mas mundial, é as revelações, é a categoria de base, é realmente investir nisso, e o Atlético vem fazendo isso muito bem, né, já visto todas essas revelações que tiveram ao longo desses anos todos. Mas sim, fazer as contratações pontuais quando necessárias. Não adianta também jogar dinheiro ao vento, porque, né, nós sabemos, só sabe quanto custa quem paga, né? Então realmente tem que ser contratações pontuais que venham realmente para vestir a camisa e ser os donos do time assumir a sua titularidade. Para ser mais um, vamos colocar os da base, valorizar quem tem aparecido e investir cada vez mais na captação, como o Atlético vem fazendo, né, brilhantemente aí. Lógico, sempre tentando melhorar, né? Se fosse perfeito, nós não precisaríamos estar aqui falando tudo sobre isso. Então, por isso nós pedimos mais, né? Até agora venho pedir ao torcedor, ao sócio-torcedor, mais um voto de confiança, porque por tudo que foi feito pelo Petralha, lógico, como eu disse anteriormente, com a ajuda de todos, com a ajuda da nossa grandiosa torcida, então para que ele dê realmente esse grande presente, novamente a torcida, acho que esses 3 anos com certeza o Atlético terá aí times brilhantes, né? E por isso que nós decidimos apoiar, como eu disse novamente, não pensando no bem nosso, no bem próprio dos nossos jogadores, nós estamos pensando no bem de um clube que nós amamos, que nós passamos a amar. Eu tive 5 anos e meio praticamente jogando por esse clube, defendendo essa camisa, adoro essa torcida, né, adoro esse clube, tenho uma identificação muito grande e infelizmente não sei o porquê, né, de um ou outro jogador ter tendido para o outro lado, né, para a oposição. Não sei o porquê, também não quero questionar e não vou acusar ninguém a nada. Porém, quero dizer de nós que não tem nada em troca, novamente estamos acreditando nesse grandioso projeto do Petralha com o Dr. Salim. Ouvimos da sua própria boca tudo isso que eu disse, que realmente vai investir novamente no futebol, com muito afinco, com muita dedicação, e é por isso nós decidimos aí apoiar novamente o Campo Gigante. Alô galera, muito boa tarde, público esportivo do Paraná e de todo o Brasil. A partir de agora você é nosso convidado. Entrando no campo do seu rádio, a seleção do rádio. A única seleção que não é escalada pelo Dunga e muito menos por empresários. É escalada por você. E para você, nós estamos aqui para mais uma edição do seu programa exclusivo de bola da hora do almoço. A grande resenha esportiva, 32 anos no ar. Como aconteceu na segunda, na terça-feira, em linha aberta exclusiva aqui do Campo Gigante. Em semana de eleições do Clube Atlético Paranaense, trazendo tudo para você. Principalmente você, está entre os 10 mil que tem direito a voto no próximo sábado, aqui na Arena da Baixada. E já vem a informação, Departamento de Comunicação Social, para você que vai votar. A entrada será pela Petit Carneiro, do lado oposto, no lado de trás da Arena da Baixada, num salão especial a partir das 10 horas da manhã. Portanto, prepare o seu cartão Smart Card, você que está em dia, que tem direito a voto, para vir exercer o seu sagrado direito do voto. Estamos aqui ao lado dos nossos comentaristas, o nosso boa tarde, Nelson Santos. Boa tarde, Nelson Santos. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, doutor Osni Maier. É isso aí, estamos aí com os convidados, né? Já prontinhos
para a arguição de hoje. Ok, nosso abraço, nosso boa tarde ao doutor Osni Maier, comentarista dos grandes jogos. Boa tarde, Cine Campos, Nelson Santos, um abraço para Manuel Fernandes, que está de folga essa semana, e aos nossos convidados, porque hoje o programa é especial para que os ouvintes atleticanos da Rádio Mais possam saborear e ter uma ideia do que serão as belas eleições do Atlético no próximo sábado. Vamos apresentar os nossos convidados. À nossa esquerda aqui está ao vivo Márcio Lara, que tem 53 anos, é engenheiro elétrico, formado pelo Cefet, pós-graduado em marketing, empresário, conselheiro do Atlético desde 2008, segundo vice-presidente da gestão 2012-2015. Convidado está aqui ao nosso lado para falar a respeito do Cap Gigante, e desse trabalho será dado continuidade dentro do Furacão. Boa tarde, prazer tê-lo conosco, Márcio. Boa tarde, Sidney, boa tarde, Nelson, boa tarde, Osni, boa tarde, nação atleticana, especialmente os nossos torcedores e sócios, e estamos aqui para falar sobre o projeto Cap Gigante na próxima gestão de 2016 a 2019, bem como falar do que foi realizado nessa última gestão de 2011 e 2012. Nosso convidado é um dos grandes ídolos da atualidade do Furacão, do Clube Atlético Paranaense. Ele que nasceu no Acre e atravessou o Brasil de ponta a ponta para jogar no Clube Atlético Paranaense, que teve uma passagem anteriormente pela Portuguesa de Desportos. Hoje você é um dos ídolos da torcida do Furacão. Prazer tê-lo conosco, goleirão Everton. Tudo bem, Everton? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde à nação atleticana aí ligada. É um prazer estar aqui, ter a oportunidade de falar um pouquinho também da minha vida nesse clube, um clube pelo qual eu tenho uma grande admiração, não só eu, mas toda a minha família. Hoje fazemos parte dessa história e queremos continuar, né, junto para levar o Atlético aí cada vez mais alto. Viver intensamente descontos e assistência, vem aí o programa Vida, mais uma realização do Grupo Bert. Hora certa do Brasil, 12:10 em Curitiba, capital do Paraná, horário brasileiro de verão, temperatura de Acre hoje aqui, 25 graus de temperatura, com muita umidade. Lá 25 é inverno, né, Everton? Lá 25 tá frio, rapaz. Lá 25 tá todo E como é que você se adaptou aqui em junho, julho, maio, dezembro fazendo frio? Já acostumou? Então, é que eu morava em São Paulo antes, já um clima já mais tranquilo, né? Mas ainda foi bem difícil, porque eu cheguei aqui, era bem frio, naquela época que nevou e tudo, então eu sofri bastante, mas hoje bem tranquilo, bem adaptado. Vamos direto e reto, arguindo os nossos convidados, que o programa tem só uma hora. Começa com o Márcio Lara, que está na direção, na vice-presidência, nessa gestão 2012-2015. Ele vai falar rapidamente do que foi feito e do que pretende ser feito na continuidade com a reeleição, com a eleição da chapa da situação no Cap Gigante, Márcio. Bem, o que foi feito, acho que todos já estão contemplando e já perceberam, né? Foi uma administração um tanto quanto complicada pelo momento que o clube vivia. Quando pegamos o clube numa segunda divisão em 2011, prometemos que subiríamos num campeonato extremamente difícil, aonde não tivemos a oportunidade de praticamente no primeiro turno jogarmos em Curitiba. Tivemos que ir a Paranaguá, num período muito difícil. Tivemos que fazer um esforço muito grande com a ajuda do nosso co-irmão J. Malucelli, que nos cedeu o campo, e nós somos eternamente gratos, e isso proporcionou que nós cumpríssemos a nossa promessa de subirmos o Atlético para a primeira divisão, local onde jamais deveria ter sido jogado, porque não nos esqueçamos que o Atlético, a partir de 95, quando o nosso presidente, Mário Celso Petralha, assumiu e fez a revolução no clube, ele subiu em 1995 e ninguém imaginava que pudéssemos ser jogados numa segunda divisão novamente. Infelizmente, recebemos o clube nessa condição, o que atrasou o nosso projeto em praticamente um ano, porque tivemos que retomar essa condição que era nossa,
E, mesmo assim, a administração acho que foi altamente positiva. A nível de futebol, subimos como foi prometido, tivemos um ano brilhante em 2013, aonde fomos pela primeira vez à final da Copa do Brasil, onde ficamos em terceiro lugar, retomamos o nosso lugar à Libertadores em 2014 e tivemos campanhas regulares no Brasileiro em 2014, com uma condição também muito complexa, porque estávamos investindo praticamente tudo na finalização da Arena da Baixada, com uma situação de 9 mandos de campo que nos foi tirada pela CBF, sem torcida, sem o apoio da nossa massa. Então conseguimos conquistar um valor, uma posição honrosa nesse campeonato. E em 2015, com todas as dificuldades, ainda tivemos um final de ano que não era o esperado por nós, pelas condições também, em função de nós não termos podido fazer os investimentos necessários no futebol, em razão da questão de valores que ficaram pendentes da obra. Mas hoje nós entendemos e temos a absoluta convicção que tudo está preparado e a partir do ano que vem nós teremos com certeza um ano de muitas vitórias e uma gestão muito vitoriosa para 2016, 2017, 2018 e 2019, com a continuidade do projeto, que não pode sofrer nenhum risco em razão das eleições, e por isso que nós estamos absolutamente certos de uma vitória no pleito do próximo sábado. É a chamada solução de continuidade, não é o momento, hein? Mas, Berton, quando alguém vai procurar uma empresa para trabalhar, toma informações da empresa, né? Para depois procurar o emprego. O que te trouxe ao Clube Atlético Paranaense? O que fez você trocar a Portuguesa, que andou caindo, né, para a Série C, para vir ao Clube Atlético Paranaense? Primeiramente foi a grandeza, né? A diferença entre, não dá para se comparar um clube com o outro. E por mais que o Atlético estava na segunda divisão no momento, a gente sabia que não ia ficar ali, não era o lugar do Atlético aquela segunda divisão. E quando eu fui procurado, eu não pensei 2 vezes, até pelas informações que a gente já tinha de o Atlético ser um clube... Que um boleiro fala pro outro, né? Com certeza, a informação no futebol ela corre rápido e a gente sempre de fora, as informações que a gente tinha do Atlético que era o melhor centro de treinamento do Brasil, era uma estrutura muito, muito boa e todo mundo fica curioso em saber. E eu tive essa oportunidade, cheguei aqui, até me surpreendi com o que eu vi e hoje eu cheguei de uma forma e hoje eu vejo o clube de outra totalmente diferente, o crescimento e a evolução que teve. Hoje a nossa preocupação é exclusivamente só jogar futebol, a gente chega ao campo pronto para jogar, para fazer o melhor, porque o clube nos dá essa condição de preparação de excelência e hoje, analisando friamente, eu sei que eu fiz a melhor escolha da minha vida. As pessoas falavam para mim, você subiu com a Portuguesa, foi campeão e vai voltar para a segunda divisão de novo, para disputar a segunda divisão de novo. Mas hoje a minha decisão que eu tive naquele momento foi a melhor da minha vida. Faria tudo de novo? Tudo de novo, voltaria, eu só não voltaria para a segunda mais, né? Que acho que o Atlético não merece esse lugar. Acho que o lugar do Atlético é esse, é a elite do futebol, é coisas grandes, mas a minha decisão foi muito bem acertada e eu estou muito feliz aqui. A internet transformou o mundo no quintal da minha casa. O pessoal lá no Acre está curtindo você nesse exato momento. Quem está ouvindo, em que cidade, ouvindo a programação da Rádio Mais? Então, tá toda a minha família ligada, né? Lá em Rio Branco, no Acre. Rio Branco mesmo? Tá lá tomando um calorzão danado. Então fala o nome do pessoal lá. Tá minha mãe que tá lá, que viajou, a Josefa, tá os meus tios, os meus primos, tá todo mundo ligado aí, todo mundo acompanhando o programa. Aí, o Everton mandando um abraço via Rádio Mais, pela internet, para Rio Branco, no Acre. Antes do Nelson e do Osni fazer a pergunta, eu recebi um áudio aqui do Alexandre do Alto Boqueirão, que quer saber de você. Eu não tenho como tecnicamente colocar o áudio do Alexandre no ar, mas estou registrando e reproduzindo o que ele disse no áudio. Os objetivos com o cap gigante do grupo do Atlético em conquistas para a sequência 2016, 2017 e 2018. Então, eu acho que o clube ele se estruturou, ele se preparou, ele nos deu
todas as condições para esse momento, né? Acho que agora somente dar continuidade pensando nisso, pensando em títulos, pensando em conquista, pensando em coisas grandes. Acho que esse é o nosso objetivo para 2016. Com certeza o Atlético vai vir muito forte em 2016, vai vir para todas as competições que for disputar, vai vir para buscar ser campeão. Então a gente tem que se preparar bem, tem que entender que essa mentalidade, acho que nem eu falei há pouco, o clube nos deu todas essas condições, contratou profissionais de altíssima qualidade que nos coloca pronto e apto a isso. Então só depende da gente dentro de campo fazer isso, e tenho certeza que 2016 o torcedor vai poder comemorar título junto com a gente. Ó, já chegamos à casa de 97 mensagens que eu não consegui abrir nessa abertura de programa. A gente vai abrindo aos poucos. A outra pergunta aqui: quem te trouxe ao Atlético? Como é que você chegou no Atlético? Quem te descobriu para trazer ao Atlético? Então, em 2012, quando eu ainda estava na Portuguesa, o Sandro Landelli entrou em contato comigo e com o meu empresário, falando em nome do presidente do Petralha. Foi até São Paulo, conversou comigo, com a minha mãe, com a minha família toda, explicou o projeto do clube, explicou a filosofia do clube, o que o clube estava esperando, a real situação do clube no momento, e a gente conversou, a gente bateu um papo bem legal todo o tempo falando em nome do presidente do Petralha. Eu logo aceitei porque com certeza o projeto era muito bom, e quando eu cheguei aqui eu pude ver e entender que tudo aquilo que ele estava me falando era verdade. E eu não tenho absolutamente nada para falar dele, porque tudo aquilo que foi prometido naquele momento para mim, para minha mãe em São Paulo, foi cumprido, né? Em termos de estrutura, a gente tinha criança, a minha família veio toda morar em Curitiba, o Atlético deu todo o suporte, colocou as pessoas para cuidar, para conseguir escola, para tudo, me deixou com a preocupação somente de jogar futebol. Então eu sempre falo que eu sou grato ao Atlético, eu e minha família, porque tudo que eu conquistei, tudo que eu sou hoje, eu devo ao clube, ao presidente que me deu a oportunidade, ao Sandro, a todas as pessoas que estão hoje no clube, que realmente me deram a oportunidade de ser o que eu sou, e com certeza eu quero continuar, eu quero também retribuir essa gratidão que foi feita por mim, conquistando título, conquistando coisas grandes para o clube. Você já respondeu a pergunta de um outro aqui, querendo saber se você ia ficar, já falou que quer ficar. Osim Maier, pergunta para quem? Qual a sua pergunta, Osim? Pergunta para o Dr. Márcio Lara, vice-presidente do Atlético Paranaense, e uma constatação. Em 20 anos da chamada era Petralha no Atlético, 17 ele comandou o clube. Durante 3 não foi o comando dele, e foi justamente naqueles 3 anos onde o Atlético caiu para a segunda divisão. Mas a pergunta é mais direcionada à área financeira. Eu sei que há um projeto do Atlético de uma arrecadação, de aumentar sempre os recursos financeiros, porque o futebol é algo muito caro, e o clube de futebol, à exceção do Atlético no Brasil, o restante, os clubes estão todos com dificuldades. O que o Atlético projeta de novos recursos, de novas entradas financeiras, para sim criar este grande time de futebol que, pelo que eu ouvi, vai ser campeão mundial em 10 anos, Dr. Márcio? Bom, Zé, essa é uma pergunta extremamente pertinente, mas eu só vou retornar um pouquinho à situação de 2009 a 2011, exatamente, que nos levou à condição de segunda divisão. E essa situação não foi apenas no campo de futebol que ocorreu e que colocou o Atlético numa situação de extremo risco, porque essa turma que ficou lá de 2009 colocou todo o projeto do Clube Atlético Paranaense num risco enorme, porque nós tivemos uma guerra dentro do Conselho Deliberativo, porque a direção anterior, com as pessoas que inclusive agora pleiteiam a volta ao clube, chegaram a colocar em pauta de discussão no Conselho que não queriam a Copa do Mundo. Isso teve que ser votado no Conselho. Foi uma briga enorme, mas os atleticanos que conhecem o projeto e que amam o clube impediram que isso acontecesse. Não satisfeitos com isso, quiseram entregar o patrimônio do Atlético por 25 anos para a OAS, a construtora que está na Lava Jato. Conseguimos conquistar também no Conselho essa grande vitória, que nos trouxe a autogestão e que
fez com que nós construíssemos o estádio mais barato da Copa do Mundo, completamente disponível ao Atlético para explorar todas as receitas advindas dessa portentosa arena. Então, meu nobre Osnir, o Atlético está preparado, ele construiu o seu patrimônio, ele está consolidado. Esse patrimônio, a partir de agora, vai começar a trazer uma série de receitas que nós não tínhamos, através da exploração comercial da arena, através da exploração de shows, através da exploração do bulevar gastronômico que vai ser construído, vai ser o centro de entretenimento da cidade de Curitiba, que vai fazer com que a nação atleticana possa se confraternizar e ajudar o clube. Além disso, com o novo plano de sócios que foi lançado, um plano de sócios consistente, porque nós conhecemos a operação da Arena, nós sabemos qual é o seu potencial. Nós teremos mais sócios contribuindo. Nós queremos chegar aos 40 mil sócios, que vai nos dar uma sustentação ainda maior. Haverá um novo contrato que começa que se inicia agora a partir de 2016, onde as receitas da televisão para o Atlético serão maiores, ainda muito inferiores ao que ganham os grandes clubes, que é uma diferença significativa. O Atlético está no grupo 3, né, de verbas? Está no grupo 4 de verbas, né? Então tudo isso está projetado, mas o mais importante, o Clube Atlético Paranaense é um clube que não tem dívidas. Todo o recurso que entrar, a partir do ano que vem, vai ser aplicado no nosso meio, ou melhor, no nosso fim, que é o investimento na bola. Porque tudo foi construído nos 20 anos da gestão do Marcelo Petralha, com um interregno de 3 anos que quase tudo isso foi jogado abaixo. Então, gente, nós precisamos continuar, está tudo preparado, está tudo pronto para nós sermos campeões. O Atlético, como nós dizemos, já é um clube campeão, só que a partir de agora nós estaremos aptos a levantar as taças e colocar as faixas no peito. É isso que a nação atleticana definitivamente precisa entender. E na Rádio Mais, em linha direta e exclusiva do Capo Gigante. De Nelson, a sua pergunta ao goleiro Everton. Bom, a minha pergunta eu já sei. Ele vai dizer que toma Guaraná Power também, é por isso que ele está aí, está no pedaço. Está bem perto do Peru, lá em cima. Bem, é verdade. Então, deixa eu dizer uma coisa. Ô Everton, você chegou ao Atlético, você já explanou tudo muito bem. Aí, eu só quero lembrar que o Petralha, quando assumiu, ele disse que o Atlético seria campeão brasileiro em 10 anos. Foi em 6. Agora ele diz que vai ser campeão, quer ser campeão mundial em 10 anos. Eu acredito que será em menos tempo, com esse elenco que está se formando, com essas promessas que nós ouvimos, inclusive do Lara, né? E estamos vendo que elas estão acontecendo realmente. Eu te pergunto, como é que um jogador, como é que você realmente se sente num ambiente de tanta credibilidade, num ambiente que você vê que é um estádio que pode cair um mundo de chuva, canivete, gelo, e você ter o conforto de jogar num gramado excepcional, seco e totalmente diferente daquilo que você vê em outros times, e num gramado sintético que vem agora a partir de janeiro. E eu quero te afirmar uma coisa, para te lembrar, e eu tenho certeza que você está a par disso. Com toda essa verba que o Atlético recebe, menos do que os outros clubes, não teve um clube do Rio de Janeiro entre os 10. Como é que você se sente num clube da natureza, da grandeza igual o Atlético Paranaense? Eu me sinto muito feliz e muito tranquilo para falar, porque a gente pode enumerar muitas coisas, muitos fatores que nos leva a acreditar no que o nosso presidente diz, né? Então, a própria falou que ia ser campeão brasileiro em 10, foi em 6. A estrutura que a gente tem, o tamanho do nosso clube, ele já nos dá credibilidade para alcançar o que a gente quiser dentro do mundo futebolístico.
e além do mais, nossa torcida que realmente faz a diferença dentro de casa, né? Então, assim, essa união e essa parceria, a arena, a torcida e nós jogadores, é uma energia incrível. Eu até no último jogo falei quando eu subi do aquecimento, e falei pro meus companheiros na roda que a energia que estava lá era incrível, que eles sentiam energia que há muito tempo a gente não sentia, e o resultado foi dentro de campo, uma baita de uma partida que a gente fez. Então nós jogadores ficamos muito tranquilos com o que o nosso presidente fala, porque ele tem credibilidade para isso, ele sempre cumpriu com tudo aquilo que ele falou. E para nós jogadores no mundo, no futebol, onde a gente vê que o futebol brasileiro está em crise e o nosso clube está sempre cumprindo com aquilo que tem falado, então nós jogadores a gente fica muito tranquilo para entender e assimilar os objetivos do clube e estar junto e acreditar. Então eu acredito muito no projeto e sei que o que ele falar ele vai ser cumprido e com certeza a gente vai ser campeão do mundo, e eu quero estar aqui fazendo parte dessa história, fazendo parte desse sonho que eu sei que não é só do nosso presidente, mas sim de toda a nação e também meu como jogador, né? Então eu quero fazer parte dessa história, quero fazer parte de todo esse momento que o clube vai viver daqui para frente. Teve eleição no Flamengo e o recém-empossado, reeleito no Flamengo, lá o presidente, o Bandeira, deu uma entrevista na TV a cabo, não lembro se foi ESPN, se foi Fox, eu vi à noite. E perguntaram a ele qual foi o momento em que ele tomou a decisão de contratar Muricy Ramalho. Ele falou, olha, no momento em que nós tomamos 3-0 do Atlético, e o Atlético foi generoso, porque 3 foi muito pouco, nós poderíamos ter perdido de muito mais. Isso disse o presidente do Flamengo. E naquele momento ele disse, você reeleito, vou trazer o Muricy, porque eu não posso ficar tomando todo dia 3-0 do Flamengo. Lara, uma pergunta a ser feita. Hoje, eu falei ontem na coletiva, ontem aqui inclusive com a presença do presidente Petralha e do Dr. Salim, ser presidente do Atlético é uma responsabilidade maior do que ser prefeito de muitas cidades do interior do Paraná. E o colégio eleitoral também é maior do que muitas cidades. E o orçamento também é maior. A equipe já está montada. Desmontar uma equipe agora seria trágico para o Atlético, né, Lara? Sem dúvida nenhuma, Sidney. Eu considero que você ser presidente do Atlético e administrar o Atlético é muito mais importante para nós atleticanos do que o cargo de governador, de prefeito e até de presidente da República. Porque a responsabilidade é muito grande. Nós estamos administrando a paixão das pessoas. Nós estamos administrando a vida dessas pessoas, que é afetada diretamente com os resultados que o clube oferece nas quartas e no domingo. Mas essa responsabilidade, ela não pode ser apenas dentro de campo. Ela tem que ser uma responsabilidade na gestão. Hoje o Atlético é um modelo de gestão no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de participar esse ano de seminários que foram feitos na CBF, que foram financiados através do legado da Copa, aonde todos os cases de sucesso, o Atlético estava presente. Os exemplos de administração, o Atlético Paranaense era citado. Então, nós não podemos correr nenhum tipo de risco que isso não vai ser continuado na administração do Clube Atlético Paranaense. O respeito que esse clube adquiriu, e o Everton está aqui, né, que não me deixa mentir, em todos os lugares que nós vamos nesse Brasil e fora do Brasil, tanto nas excursões para fora, na participação que nós tivemos da Libertadores, o Atlético hoje é uma referência nacional e internacional, pelo patrimônio que construiu, pelos resultados que já vem adquirindo em campo, pela quantidade de jogadores revelados. A nossa categoria de formação é referência absoluta no mundo. Os meninos estão aí, né? Os negócios que foram feitos, né, foram executados de forma brilhante para que o clube tivesse condição de finalizar o seu projeto. A partir de agora, com todas as condições, todas essas revelações, e nós temos muitas na nossa categoria de formação, serão preservadas para dar primeiro o resultado desportivo ao clube. Então, gente, é isso que é o Atlético Paranaense, um clube que hoje é gigante
é referência e nós temos que dar a continuidade a esse projeto. Nós não podemos mais ter o risco, como aconteceu na administração anterior, deles desestruturarem completamente a nossa categoria de formação. Venderam todos os jogadores que deixaram, ou muitas vezes perderam os jogadores e trouxeram, eu tenho uma relação aqui, Edson, Silvio como goleiro, Marcos Pimentel, zagueiros, Hugo, Flávio, Dalton, Gabriel, Raul Michel, Eli Sabiá, Lisa, Vânegas, Alê, Vitor, Clayton, Oberdan, o nosso Gênison, o Madson, Mitiuê, Ivan, Tartá, Rodrigo Rengo Dias, Enan, Wexley, Javier Pepe Toledo, Brazão, Tiwi e outros, foram mais de 80 jogadores, Zulu, e destruíram a nossa categoria de formação. Quando nós voltamos em 2012, tudo teve que ser do Morro Garcia, né? E o Morro, que é o mais emblemático, gente, nós temos que seguir o nosso projeto, porque é o único projeto consistente de time do Brasil. Tanto é que o Flamengo está vindo e já contatou, já tivemos reuniões, eles querem uma cópia do nosso processo de gestão. Nós trouxemos a empresa americana Exus, trouxemos o Marcelo Lins, que foi o preparador campeão mundial do Bayern de Munique, para preparar todos os nossos atletas, para que eles possam dar o resultado em performance desportiva. É isso que nós trabalhamos, para ganhar, para vencer, gente. Recebi aqui um questionamento de um ouvinte, um direito que ele tem, né? Por que estamos falando só de Atlético nessa semana? Porque quando teve eleições do Curitiba, a gente ficou uma semana falando de Curitiba. Porque quando teve eleições no Paraná, ficamos uma semana falando de Paraná. Então, essa semana é a semana de falarmos do Atlético, né? E eu queria emendar mais uma coisa. Semana passada, decisão para o Curitiba. Aliás, desde o jogo do Corinthians, quando o Curitiba perdeu, o que nós fizemos durante essas semanas todas? Os últimos 4 jornadas transmitimos os jogos do Todas do Curitiba. Todo o trabalho foi feito em cima do Curitiba e nos preparamos para fazer essa semana aqui. Olha aqui um outro ouvinte, o Antônio Silvério da Fazendinha, disse: Everton, eu vi ontem uma pesquisa em que você foi apontado como o melhor goleiro do campeonato nacional. E por que não é convocado para a seleção? Vai ter que perguntar pro Dunga. Exatamente. Aí só o Dunga para responder, né? Tá legal. Rosimaia, pergunta o que para quem? Vamos perguntar pro goleiro Everton, porque ele veio para o Atlético, uma expressão de goleiro já canchada. É um jogador que veio pronto para jogar no Atlético. O que é um jogador pronto, um atleta pronto, jogar com uma fábrica de jogadores que o Atlético tem, que são esses jogadores com 17, 18, 19, 20 anos, e que o mundo hoje já consagrou, porque nós temos aí Jadson, Fernandinho, Kleberson e um monte de exemplos pelo mundo afora. Eu gostaria de saber isso de você, Everton. Então, eu me senti muito tranquilo, porque eu me adaptei rápido ao clube e vi também que o estilo do clube era um pouco diferente dos demais clubes do Brasil. Então, a gente vê que a molecada que chega ao profissional, eles já chegam muito pronto, porque não tem aquela diferença entre profissional e categoria de base. A gente interage muito entre a gente, e quando o atleta chega, quem sobe do sub-20 ou do sub-17 profissional, ele já chega enturmado, ele já tem um contato com quem é do profissional, já tem um contato com quem está jogando há mais tempo, e isso facilita para a adaptação deles. Então eles não chegam com aquele acanhamento, eles já chegam já pronto, brinca, já interage. E a coisa mais difícil é você botar esses moleques para ir pro bobo, porque eles não querem ir pra rodinha, não. Então eles já chegam já com aquela... Com medo de levar caneta? Isso, já chegam já pronto, ligado. Não, eles são... E inclusive a gente vê, os meninos já sobem, já jogam, já vão muito bem, e eu me senti muito tranquilo quanto a isso, né? Acho que é um diferencial do Atlético. A gente falar aqui da categoria de base é a melhor do Brasil. Você não vê revelar tanto jogador como a gente revela. Então acho que tem que ser dessa forma, e tem muita gente aí surgindo, e o clube vai ser forte cada vez mais. Rádio Mais AM 1120, a rádio do Luiz Ernesto, que está seguindo agora para a rádio. É o homem que buzina para sinal fechado, para ver se o sinal abre mais rápido. O pai do rádio, o Nasser Bandeiro, o Marcelo Bledley Rodrigues, a Maísa, a Chave, o Ricardo Alexandre, o Jabuticaba e o meu amigo atleticano Dito Caipira do Brasil,
que ontem falei com ele, escancarou. Minha família inteira vai votar na chapa da situação. Hoje você está saindo, tá de saída, né? Infelizmente eu tenho uns compromissos profissionais daqui a pouco, tem que sair um pouquinho antes. Desejo a todos uma boa tarde. Doutor Márcio, muito obrigado. O Everton, muito obrigado. A nossa equipe toda. E amanhã estamos novamente reunidos aqui no Cap Gigante. Um abraço. Nosso convidado de amanhã será nada mais, nada menos que o diretor de marketing, meu amigo Mauro Osman. Doutor Márcio Lara, liberdade de tema que queira abordar dentro da resenha. Nós estamos num momento onde o futuro do Atlético está sendo discutido, né? Não podemos nos esquecer que esta forma democrática de discussão, ela foi implementada ao final de 2008, exatamente pela gestão do presidente Mário Celso Petralha, que deu a oportunidade ao seu quadro associativo de definir o que quer do futuro do nosso clube. Tivemos já 2 eleições nesse modo. Essa eleição do próximo sábado vai contar com o maior colégio eleitoral, em torno de 9.500 sócios votantes, e que nós fazemos um grande apelo a essa nação atleticana. Todos nós, quando o nosso time entra em campo, nós pedimos raça, alma e entrega, porque o atleticano tem o seu sangue forte. Então é isso que nós estamos apelando a essa nação atleticana, que venham no sábado exercer o seu direito democrático de escolha do futuro do nosso clube e leve em consideração tudo o que foi construído nesses 20 anos. Faça o reconhecimento de tudo que foi plantado dentro do nosso clube. Essa plantação que vai nos fazer um dos maiores clubes da América, nós não temos dúvida nenhuma com relação a isso. Esse reconhecimento tem que vir em razão de tudo que foi feito, em razão de tudo que foi plantado e em razão de tudo que será colhido. Nós não podemos arriscar entregar esse grandioso clube nas mãos, primeiro, de que não sabem fazer, porque já mostraram que não sabem fazer, e segundo, em mãos de pessoas que não têm a credibilidade suficiente para ir levando esse projeto como deve ser feito. Pessoas que não têm certidões positivas, me perdoem, pessoas que não têm nome na praça, pessoas que já provaram que não sabem como conduzir os nossos destinos. Então esse é o apelo, raça, alma, para que nós continuemos esse crescimento. Aí a opinião do Dr. Márcio Lara. 12 de dezembro, vote Cap Gigante, cada vez mais forte.